nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como os senhores estão vendo aí no título, é a aula sobre a água benta. É baseada nesse livro aqui. Tem pouco mais de 100 páginas, é do Monsenhor Jean-Joseph Gomes. Vocês devem conhecer, talvez conheçam alguns, o livro dele sobre o escrúpulo, que o professor Mello editou, ainda no tempo da editora Montfort, e é um padre francês, e é bem interessante o que ele escreve. Então, assim, eu peguei um pouco por acaso esse tema, porque eu tinha comprado o livro, achei interessante. Um livro falando só sobre água benta, um pouco de curiosidade também, fui ver. E eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre a água benta, ver, né, o valor que ela tem, especialmente num tempo em que a gente fica privado muitas vezes dela nas igrejas por conta desses protocolos sanitários de Covid, etc. Né? Então, diferenciar um pouco os sacramentais, né? A água benta é um sacramental dos sacramentos. E existem 3 tipos de água benta. Eu vou falar só da água benta comum. Seria possível uma explicação que o livro tem, fala de outras 2 modalidades, que são a água batismal, que é produzida no Sábado Santo, né, com óleo do crisma e com óleo dos catecúmenos. E também tem a água benta destinada à consagração de uma igreja, que também é uma água especial, na qual vai vinho, cinzas, sal também. E a água benta comum é feita só com água e sal e o ritual. Né? Então, nós vamos tratar só da água benta mais comum, mesmo porque não cheguei a estudar o necessário para tratar das outras. Né? Então, a água benta, muito bem. A água benta é um sacramental. O que significa o sacramental? A gente conhece mais comumente a definição de sacramento, que está no Catecismo, São Pio X, que o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Né? O sacramental, o Monsenhor Gomes, ele coloca uma definição, dizendo que é um sinal sagrado e sensível da religião, instituído pela Igreja com vistas à santificação. Ou seja, não tem o mesmo caráter de eficácia do sacramento, sacramental, né? Nosso Senhor instituiu, por sua igreja também, os 7 sacramentos, são os 7 canais oficiais da graça, principais, pelos quais a graça é transmitida de maneira eficaz. Então, se não me engano, o Concílio de Trento tratou disso, distinguindo teologicamente, que os sacramentos, eles funcionam ex opere operato, ou seja, pela própria obra mesma realizada, o sacramento se realiza. Então, a obra uma vez feita, a graça é concedida nos sacramentos. Então, isso significa que, se estiverem reunidas as condições, né, de matéria, forma e o ministro do sacramento, e houver a intenção de fazer o que a igreja faz, então a graça é transmitida eficazmente pelo sacramento e não depende das disposições de quem vai receber, basta que haja validamente os requisitos. Né? Os sacramentais são diferentes, eles são menores que os sacramentos, eles se inserem num grande conjunto, né, em que os sacramentos estão inseridos, mas eles são, então, sinais cuja eficácia depende das disposições de quem recebe. Então, é necessário, por exemplo, ter fé naquele sacramento. Né? Uma criança, ela recebe a fé pelo batismo, por exemplo, né? Então não é um pressuposto. Agora, nos sacramentais, não é necessário ter fé, é necessário ter a intenção de receber aqueles benefícios. Então, precisa de certas disposições. E quanto mais a pessoa, por exemplo, é desapegada dos pecados, maior vai ser a eficácia desse sacramental. Então, são armas aí que a igreja disponibiliza para nós, que tem um modo de atuar diferente. Tá? Mas elas se relacionam com os sacramentos. E o nome sacramental tem a ver com sacramento também, porque os sacramentais eles são, por vezes, matéria para os sacramentos. Né? A água batismal, né, que é uma espécie de água benta, ela é matéria para o batismo, por exemplo. Tá? O óleo do crisma, né, no masculino, ou crisma,
é matéria para o sacramento da crisma. Então, os sacramentais têm relação com os sacramentos. Então, a partir da consagração desses elementos, eles são habilitados a fazer parte dos sacramentos, a funcionar como instrumento dos sacramentos. E além disso, eles participam, então, da própria eficácia dos sacramentos, como algo que vem abaixo deles e recebe a graça também por meio deles. Todas essas graças, né, tudo que a gente recebe sobrenaturalmente, no fundo tem base, né, na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele uniu a sua divindade à sua humanidade, numa só pessoa, e a partir então, da encarnação de Nosso Senhor, nós podemos receber as graças por meio desses sinais sensíveis também, ou seja, aquilo que é material, que era puramente material, pela virtude de Nosso Senhor, que é Deus e homem, então que tem uma ligação agora com o mundo material nesse sentido. Então essas coisas passam a ter uma virtude também sobrenatural, por força do poder de Deus, obviamente, e do poder que Deus dá para a sua igreja, né? Então, exemplos de sacramentais. A água benta é um sacramental, existem outros sacramentais também, algumas orações. O Pai Nosso é um sacramental, por exemplo. A esmola é um sacramental, dar esmola, né? Dar esmola cobre a multidão dos pecados, é um dos efeitos dos sacramentais, um dos efeitos possíveis é a remissão dos pecados, a esmola serve para isso, é um sacramental. O latim litúrgico, né? O latim religioso é um sacramental também. Porque essas coisas são todas, se nós olharmos a definição, são sinais sagrados e sensíveis da religião, instituídos pela Igreja com vistas à santificação. E quais são os efeitos, então, dos sacramentais, né? Os efeitos são principalmente esses 5. Não quer dizer que todos os sacramentais tenham todos os 5 efeitos, né? A água benta tem os 5 efeitos. Mas outros sacramentais não tem necessariamente todos. Esse primeiro efeito, então a remissão do pecado venial, todos têm. Depois existem outros efeitos. A remissão das penas temporais devidas aos pecados já perdoados. Então vejam que tanto a remissão do pecado venial quanto a remissão das penas temporais é justamente o que causa a nossa estadia no purgatório, né? Então, só por isso já valeria a pena a gente usar muito os sacramentais, porque eles são aí uma fonte de perdão para nós e de evitar o purgatório. É uma coisa que pode estar à nossa mão. O sinal da cruz é um sacramental também. Né? Fazer o sinal da cruz direito, né? Dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem um poder imenso, tem um valor imenso só nesses 2 primeiros efeitos, né? Depois, é um efeito negativo dos sacramentais, que é de purificar também, de espantar o demônio, de espantar as más influências do demônio sobre os homens e sobre as criaturas também, né, que são abençoadas. Todos os objetos abençoados por um sacerdote, conforme o ritual da igreja, também são sacramentais também. Essas bênçãos são sacramentais sobre esses objetos. Eles podem perder a bênção se forem profanados, tá? Aí deixa de funcionar como um sacramental. Então, além disso, da expulsão dos demônios, né? A água benta é muito usada em exorcismos por conta desse efeito, né, que tem de expulsar os demônios. Também a cura das doenças. Às vezes a gente não sabe, mas a água benta serve também para afastar as doenças, serve para prevenir também, mas para curar as doenças, né? Talvez nessa época seja interessante aí pensar nesse aspecto. E afastamento dos castigos decretados contra a nossa vida ou nossos bens. Isso aqui tem a ver com os 2 primeiros efeitos, né? Porque os castigos que são destinados a nós decorrem das nossas culpas, dos nossos pecados. Então, ao mesmo tempo em que eles apagam os pecados, eles nos livram desses castigos. E nos dão, então, uma liberdade sob o império do Espírito Santo, né? Nos livrando também da influência do demônio, nos tornam livres sob o império do Espírito Santo, porque nós sempre vamos ter que servir a algum desses senhores, né? Se nós escapamos de um, nós vamos para o outro. Aí Monsenhor Gomes comenta sobre a nossa situação, sobre o nosso mundo, como é adequado verificar a utilidade dos sacramentais, então, e da água benta. Porque coisas que nós, às vezes, não pensamos do ponto de vista espiritual, né? Mas existem essas 3 realidades que ele comenta. Então, que o mundo é um grande campo de batalha,
atualmente se fala muito da guerra, né? Existem outras guerras também, das quais se fala menos, né? Na África, ou perseguições aos cristãos no Oriente Médio. Fora da Europa existem muitos outros conflitos. Mas isso é aquilo que é de menos importante até, porque se nós pensarmos na grande batalha que é da salvação de cada alma, né? A batalha de Deus contra o demônio, pelas almas, né? Essa é uma batalha muito maior, uma batalha muito mais intensa, muito mais universal do que os conflitos militares humanos, né? E no campo de batalha nós devemos usar todas as armas que estão disponíveis, não devemos deixar as armas guardadas sem utilização. Ele vai insistir um pouco nisso, de que não adianta acreditar nos sacramentais ou na água benta, e mesmo ter guardado, né? Às vezes a gente tem lá numa gavetinha guardado, lá uma garrafinha, mas não usar. Então, não se vence a guerra assim, tendo boas armas apenas, tem que usar. Ele vai comentar também que o mundo é um grande hospital de almas, que as almas estão doentes, porque nós temos a concupiscência, então essa concupiscência afeta todas as nossas faculdades da alma, né, quanto os nossos sentidos do corpo. Nós somos fracos, temos a nossa natureza humana está ferida, né, pelo pecado original e também pelos nossos pecados atuais, pessoais. E isso faz com que nós tenhamos uma tendência para morrer, né, mesmo, para cair no pecado mortal e para nos perdermos. Então, essa comparação, inclusive, ele tira de São João Crisóstomo, que foi feito patriarca de Constantinopla, se não me engano, à força, ele não queria ser, e ele pensava na sua diocese como sendo um grande hospital de almas, em que ele precisava atuar de maneira muito intensa para curar os doentes, que somos nós, pecadores, né? Então, também, mesma questão, assim como uma arma não usada não surte efeito, não adianta, também os remédios que se possam aplicar, que se possa aplicar aos doentes, também se eles não forem usados, também eles não vão surtir efeito. E, claro, que não é para todos os males que a água benta vai servir. Obviamente, se é uma ferida mortal, né, se é um pecado mortal, então é necessário recorrer à confissão. E os sacramentos, são sempre aí os meios principais, né, da graça. Mas os sacramentais têm uma grande vantagem de estar à nossa disposição de uma maneira muito, muito simples, muito rápida, muito, muito frequente, né? A gente pode até comungar todo dia, quem consegue, e é muito bom. Mas a gente não comunga o dia inteiro, né? Mas a gente pode usar os sacramentais durante o resto do dia como armas menores que vão dando essa manutenção para a gente, preservando de quedas e fortalecendo para fazer o bem. E um terceiro aspecto da nossa situação, da nossa condição, ele chama de depósito de mendicância. Não sei se a tradução é exata, mas, enfim, no sentido de que nós somos um monte de mendigos, devedores, porque nós estamos cotidianamente contraindo dívidas pelos nossos pecados e faltas veniais inúmeras, né? E que a gente precisa pagar isso. Então, existem meios que Deus dá, a confissão faz isso, as indulgências também, uma espécie sacramental para isso, mas a água benta também tem essa virtude de apagar os pecados veniais e pagar as penas temporais. Portanto, pode saldar essa nossa dívida, que a gente aumenta, né, a cada dia, né? Se o justo peca 7 vezes ao dia, né, e a gente não é tão justo assim, então é necessário ter muito crédito para compensar esses débitos, né? E os sacramentais, eles funcionam bem para isso, então é preciso usá-los. Seguindo aqui, falar um pouco sobre a água, né? Interessante ver a matéria desses sacramentais, que não é por acaso que Deus institui isso, que a igreja usa dessa maneira. Então, Monsenhor Gomes vai falar da nobreza da água como matéria, vai falar que, considerada na ordem moral, a água é, entre todos os elementos, o que possui a missão mais gloriosa. Aqui eu não sei se ele está falando dos 4 elementos, né? Ou se é dos elementos químicos. Acho que deve ser dos 4 elementos, né? Comparando com fogo, água, terra e ar, né? Imagino que seja isso. Então, ele vai falar disso e vai
e vai falar que a água também é o laço social por excelência. A água é símbolo da graça, vocês já devem saber disso, e... Ah, sim, ele explica, acho que eu estou indo um pouco rápido. Ele fala o seguinte, é o laço social por excelência porque a água reúne as pessoas. A água ela tem uma essencialidade tão grande que as pessoas dependem da água para viver, naturalmente. Isso faz com que as pessoas se reúnam em torno das águas. É por isso que as grandes cidades têm... Onde há rios, fontes, exatamente. Num deserto, as pessoas vão se reunir em volta dos poços, né? Então, exatamente, esse laço social por excelência que tem um paralelo com a graça, quando nós pensamos na comunhão dos santos, que é justamente a reunião de todos os cristãos, né, que estão em estado de graça, que compartilham, então, dessa mesma união com Cristo. Então, somos, dessa maneira, membros do mesmo corpo, cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos, então, a graça por Ele, passando sempre por Nossa Senhora, que é a medianeira de todas as graças, mãe da Igreja. E, então, a graça é o nosso laço social sobrenatural, né? Então, a água tem esse comparativo. Vou falar mais coisas a respeito da água ao longo da aula, mas ele trata, quando fala aqui do Antigo e do Novo Testamento, falando do papel da água também, né? Então, comenta diversos milagres que são feitos no Antigo Testamento, que são relacionados com a água, a abertura do Mar Vermelho, né, por Moisés, a passagem com a Arca da Aliança sobre o Rio Jordão, tem a cura, né, de Naamã, que era um general sírio, se não me engano, pelo profeta Eliseu, acho que ele tinha uma doença, a lepra, se não me engano, e ele vai atrás do profeta Eliseu, que era discípulo do Santo Elias, muito famoso, e o profeta Eliseu vai dizer para ele que para ele se curar ele tinha que tomar 7 banhos no Rio Jordão, né? E ele resiste, ele não queria se submeter a isso, achava ridículo. E no final o profeta não dá outra alternativa para ele, ele vai acabar se submetendo e se curando, né? E além disso, a água é utilizada em diversas cerimônias, rituais que Deus revela para Moisés, que Moisés institui. Depois Arão vai praticar isso como sacerdote instituído ali por Moisés. Ou seja, diversas purificações que fazem com que as pessoas que, por exemplo, haviam descumprido alguma parte da lei, alguma obrigação da lei, elas são perdoadas por uma purificação que é feita pela água, uma água lá consagrada, que não é a mesma que a água benta, mas é uma espécie, uma predecessora da água benta, porque tem algum efeito moral, então não é simplesmente uma água natural. Deus ali, por intermédio dos patriarcas que ele constituía como líderes religiosos, dava essa virtude para a água já como então uma pré-figura da água benta também. E no Novo Testamento, então, Deus não deixa de se utilizar das águas como matéria para a sua atuação sobrenatural conosco. Então existem vários milagres também. O primeiro milagre no Senhor, né, na natureza, o milagre de Caná, das bodas de Caná, é feito usando a matéria da água. E era uma espécie dessas águas bentas da purificação judaica, que tinha esse efeito moral também. E uma cura do paralítico, né, à beira da piscina probática, na qual também as pessoas que se lançassem, né, quando o anjo movia as águas, elas se curavam. A conversão da samaritana, então, tem relação com a água. O Senhor vai usar a água ali como um pretexto para a conversa, e depois vai fazer um paralelo com a graça, vai falar da água que ele veio trazer. Nosso Senhor santifica as águas do Jordão, quando é batizado por São João Batista. Nosso Senhor vai chamar os apóstolos, que são pescadores também. Nosso Senhor anda sobre as águas, outros santos andam sobre as águas também, como São Mauro. Então, a água tem toda essa simbologia, essa nobreza, né? Agora, tratando do elemento mesmo da água, o que ele simboliza, além desse uso que ele tem. Então, tem aqui um trecho de São Francisco de Assis, que é um
uma poesia conhecida dele, é muito famosa, que é o Cântico das Criaturas. Então ele diz: Laudato simi Signore per soracqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Então, louvado seja o meu Senhor pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. A utilidade da água, ela é óbvia, né? É evidente, e a gente pode pensar na multiplicidade dessa utilidade também. Então, ela é útil para a vida dos homens, dos animais, para a saúde, é útil para regar as plantas, é útil para cozinhar, é útil, enfim, para limpar as coisas, é útil para uma série de coisas. Então, até para máquinas, né, para gerar energia elétrica no Brasil, majoritariamente é por energia hidrelétrica. Né? Então, a água tem toda essa utilidade, ela serve de solvente também, por isso que ela limpa as coisas, e então ela é muito útil. Ela também é preciosa, que não quer dizer a mesma coisa, ou seja, porque a utilidade dela é muito essencial para a vida. Né? Nós sabemos que, dentre os bens exteriores materiais que nos possam faltar, o último que pode faltar é a água. Até me deu sede. Né? Então, parece que sem comer a pessoa consegue ficar vários dias até, muitos dias, né? Mas sem água acho que não fica 3 dias, acho que nem consegue ficar 3 dias sem tomar água, que morre. Ou seja, é muito essencial para nós, mesmo materialmente falando, né? Que Deus colocou assim. Se não me engano, 70%, né, da nossa composição corpórea é de água, uma coisa assim. Então, tem toda essa preciosidade, essa essencialidade. Depois, por que a água é humilde e casta, né? Isso que eu lembro do professor Orlando comentando, que a água é humilde porque ela sempre corre para baixo, ela sempre se esconde. E também porque ela não se mostra aos nossos sentidos, de certa maneira, também por isso ela é casta, né? Ela não apela aos nossos sentidos, ou seja, não tem cheiro, não tem sabor, não tem gosto, não tem cor, né? Mesmo ao tato também ela é pouco estimulante, né? Então, a água é humilde e é casta nesse sentido. Então, essas propriedades que a água tem, múltiplas, elas, na ordem espiritual, podem se atribuir à graça. Né? A graça também é preciosa, é útil. Ela atua de maneira escondida, né? Porque ela é invisível. E ela vai pressupor a pureza, né? A união com Deus, uma intenção pura para que ela permaneça numa alma. Né? Nossa Senhora também, interessante pensar um dos significados, são vários, eles têm debate sobre de onde vem o nome de Nossa Senhora, mas, enfim, vários deles são muito úteis para a gente pensar na realidade que ela tem, mas pensar o nome de Nossa Senhora em latim como sendo o plural dos mares, então o conjunto das águas, e aí se fala, pode ser pensado tanto como um mar de amarguras que Nossa Senhora teve, quanto também um mar de graças, né, de que ela era cheia, mesmo antes da Anunciação, e foi confirmada depois na Anunciação, na Encarnação e depois em Pentecostes. Então, e ela tem essa plenitude que não é só para ela, mas também é para nós, né? É uma plenitude superabundante que serve para despejar sobre todas as demais criaturas que sejam capazes de recebê-la. Também, no caso naqueles, se não me engano, 4 pares de virtudes que São Luís de Montfort atribui a Nossa Senhora, ao Espírito de Nossa Senhora, agora não me ocorrem todas, mas eu me lembro de humilde e corajoso, puro e fecundo, suave e forte. Todos eles são muito atribuíveis à água. Ah, sim. Entendeu? Porque é verdade que a água é suave e é forte. O toque da água é suave, mas a água tem uma força enorme para humilde, a gente pode dizer, por que seja visto, mas também corajoso. A água nunca se detém. Ela vai por onde der, ela passa sempre, ela avança sempre, né? Então, eu não me lembro bem dos outros dois, mas eles são todos muito atribuídos
desse água. Quando eu li os pais, eu falei, nossa, parece muito com a água, tem muito a ver com a água. As características que ele atribui ao Espírito de Nossa Senhora. Se for pensar na mansidão também, né, na docilidade, porque ela se deixa moldar também facilmente pelo recipiente, né? É bem rica a simbologia, certamente tem muitas outras coisas ainda que poderia pensar. Então, essa é a água, e a água benta tem a bênção, portanto. Então, vou falar um pouco sobre a bênção. O que é benzer, né? É benedicere, é dizer o bem sobre alguma coisa. Então, quem abençoa alguma coisa, quem é autor da bênção, por excelência é Deus, claro. Porque em Deus, aquilo que Ele diz coincide com a sua operação. Então, quando Deus disse, né, faça-se a luz foi feita. Quando Deus criou as coisas, Ele criou por meio da palavra, dizendo, né? Em última uma análise mais teológica, por meio do verbo, né, do seu verbo, que é o seu filho. Então, o Sr. Gomes, acho que vale a pena ler, porque é até bonito. Ele diz que para Deus, benzer ou abençoar significa derramar sobre a criatura as divinas efusões da vida e do amor para depois imergi-la em seu seio. É inundar de graças e de poder os seres sobre os quais pronuncia-se a palavra de bênção, como uma rosácea de uma catedral transfigurada pelos raios do sol. Em uma palavra, para Deus, benzer é fazer o bem, é realizá-la no momento em que a palavra é pronunciada. Então, uma grande bênção de Deus inicial foi a criação, propriamente, porque não havia o ser, então Deus coloca o ser por meio da sua palavra. Então, aquilo foi uma bênção. E, claro, a redenção também vai ser isso. Onde o homem havia perdido, então Deus restitui com vantagem ainda, né? Por meio da sua palavra, especialmente por meio do seu Filho, né? Do seu verbo. E Santo Agostinho, ele cita também, que diz, quando Deus abençoa, Ele produz aquilo que diz. Então, essa bênção de Deus é o que dá força para todas as criaturas, tanto naturalmente quanto sobrenaturalmente. Qualquer virtude sobrenatural, dom sobrenatural, qualquer possibilidade de se salvar, decorre do benefício que Deus fez para a gente. Então, bom, não preciso me deter nisso aqui. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. E sem essas bênçãos de Deus, nós não podemos fazer nada, sem que Deus abençoe. Se Deus não abençoar, então as coisas não dão certo, né? Se a construção, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiarão as inteligentes. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão aqueles que a Exatamente. Então, tanto no mundo natural quanto no sobrenatural, tudo que existe, né, da vida divina participada para as criaturas, seja a simples existência das criaturas, seja aquelas que têm a graça, que recebem realmente a participação da vida divina, tudo isso é algo que é feito por causa dessa bênção que Deus nos dá. Agora, claro que isso é diferente, né, de um pai que abençoa o seu filho, né? Então, é preciso distinguir a bênção do homem comum, que não é o padre, né? Ou seja, um pai, uma mãe, um padrinho, um tio, pode abençoar alguém. Em que sentido isso se dá? No sentido do desejo, no sentido de uma oração. Aquilo, eu falo, Deus te abençoe, eu desejo que Deus abençoe. E também, dependendo das disposições, né, de quem dá e de quem recebe essa bênção, então Deus vai atender essa oração e vai abençoar a criança, no caso, né? E existe, então, claro, é muito bom, essa prática é muito boa, muito tradicional, é bom que se recupere isso realmente, os pais abençoarem os filhos e assim por diante. Existe um sentido eclesiástico que é dos padres, ou seja, do depósito de graças e de poder que Deus colocou na sua igreja. E a igreja estabelece rituais, e a igreja tem o poder, né, de ligar e de desligar, então a igreja pode estabelecer novos sacramentais, assim como a igreja pode instituir uma indulgência nova, por exemplo, pode instituir práticas que levem aos efeitos dos sacramentais. Então, nesse sentido eclesiástico, ou seja, quando o padre abençoa alguma coisa, abençoa uma medalha, abençoa o pão de Santo Antônio,
um cordão de São José, um terço, uma imagem, né? Então, o que ele faz com isso? Ele consagra e santifica. Então, ele separa aquela coisa que antes era destinada a um uso profano, a um uso comum, e restringe o uso daquela coisa, consagra o uso daquela coisa para o culto divino, para os atos de religião. Então, separar do uso comum e comunicar certas qualidades misteriosas, que são sobrenaturais, invisíveis, né? Que tornam a coisa capaz de servir de matéria para os sacramentos, como nós vimos, ou de instrumento de favores sobrenaturais para a alma e para o corpo. Então, um sacramental pode tanto apagar os pecados veniais, por exemplo, quanto favorecer a saúde da pessoa, que é para o homem inteiro, corpo e alma. Agora, essa santificação, né, que se dá por meio dos sacramentos, por meio da água benta, ela não é... Ela depende, né, também, ela vem junto com uma primeira purificação. É por isso que também que nos ritos de bênçãos, da água benta inclusive, existem exorcismos, né, que é para espantar o demônio, espantar a influência do demônio sobre as coisas, né? E o demônio de fato tem uma influência sobre as coisas. Por que acontece isso, né? Porque a partir do pecado original, o pecado original foi cometido por Adão, que era rei das criaturas. Deus fez Adão rei das criaturas, ele que dava o nome para as criaturas, ele dominava toda a criação abaixo do homem. Então, ao ser derrotado pelo demônio, então também o demônio se apossou de alguma maneira dessas criaturas que estavam abaixo do homem, como se fosse um despojo de guerra, né? Então as coisas realmente passaram a ter uma influência diabólica em alguma medida. Claro que Deus sempre controla isso, é só o que Deus permite que o demônio vai fazer. Mas existe de fato um senhorio do demônio sobre a criação a partir do pecado original. Sobre o homem, obviamente, que necessita do batismo para se ver livre disso, né? Pelo menos da culpa, né? Apesar de sobrarem os efeitos da concupiscência, mas também sobre as criaturas, né? Então, talvez isso explique aquelas questões assim importantes que a gente se coloca às vezes, né? Por que existe barata, né? Por que Deus criou barata? Então, talvez a barata não fosse tão nojenta antes do pecado original, né? A cobra certamente não era. A serpente, existe um castigo próprio para a serpente que no texto mesmo do Gênesis está dito que ela vai passar a rastejar, a comer pó, por exemplo, e outras coisas que eu não lembro agora, mas parece que a serpente era uma espécie de dragão antes, que andava sobre patas e que não rastejava sobre o chão, que por ser utilizada como instrumento ali do demônio para fazer o homem pecar, então ela recebe também junto com o homem um castigo, nesse sentido de que ela pertencia ao homem. Então, a Ventura diz, Lucas, que as coisas da natureza, na Terra, elas são mais do que um modo de nós conhecermos a Deus, elas são imagens do homem. Então, que os animais, as plantas simbolizam, sobretudo, as virtudes e vícios humanos. Que interessante. Então, por isso que esses animais que são asquerosos ou maldosos, eles representam vícios humanos. Aí a gente pode parar. As pulgas também. Tá. Então, Monsenhor Gomes cita São Paulo, né, na Epístola aos Romanos, que trata disso. Então, fala, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, né? Ou seja, por vontade do homem, que é senhor da criação. Me parece que é essa a interpretação aqui. Porém, não só ela, mas também nós homens, né, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então, ou seja, existe uma espécie de redenção também para as criaturas. E quando o padre abençoa alguma coisa, no caso da água benta, abençoa o sal, né? Exorciza o sal, abençoa o sal, exorciza a água, abençoa a água, depois mistura os dois, aí se forma água benta. Quando o padre faz isso, ele está justamente retirando essas criaturas, primeiramente, do poder do demônio e dando para elas depois uma virtude sobrenatural pelo poder de Deus. É um pouco sobre a nobreza da água benta. Então, a história sagrada
falei um pouco já dos milagres, dos rituais do Antigo Testamento, mas a própria história, então, da religião, enfim, no Gênesis, o Espírito de Deus, né, o Espírito de Deus que é o Espírito Santo, pairava sobre as águas inicialmente, e o Espírito Santo conferiu uma certa virtude para as águas, que eu não sei explicar teologicamente, mas o texto diz, né, que a partir dessa bênção, então, a água, Deus diz que produz a água, né, as criaturas, etc. Então, conferiu uma virtude para essa água primordial lá de certa forma, ser instrumento da criação também, participar de alguma maneira que eu não sei explicar dessa criação. E isso vai seguir nos rituais, como nós já dissemos, no ciclo de purificação, de libertação dos homens e das criaturas, né, de influências diabólicas ou de doenças. Vai sendo usado durante a lei antiga. Moisés vai abençoar o povo quando ele traz as tábuas da lei, ele vai fazer uma bênção também, vai misturar água no sangue das vítimas de sacrifício e vai aspergir o povo, e essa aspersão vai se manter como uma tradição. Os sacerdotes, né, desde Arão também, vão ser consagrados por meio de um ritual de purificação com a água, e existiam diversas prescrições para essa água de purificação nas sinagogas. Então, como eu falei, essa água tinha esse efeito moral e era muito importante. Ela vai ser... Inclusive a água que o Senhor usa, né? É a água dessa purificação. É a água dessa purificação, que ele usa para transformar em vinho, né? Então, essa água... Outro argumento que a gente poderia pensar para a importância disso, né? E da água benta, é que essa água... Já a água benta, na época de Juliano o Apóstata, que é o imperador romano que deixou de colocar a religião católica como oficial, né, existia uma chamada água lustral, que também é um nome da água batismal, mas era uma água usada na religião dos deuses romanos lá. Então, assim como, né, o demônio falsifica a devoção à Nossa Senhora, como diz São Luís de Montfort, também falsifica a água benta. Então tinha essa água lustral, que era feita inclusive com cinzas das vítimas e sal, né, que parece um pouco a água de consagração das igrejas, só falta o vinho, né? Claro que não eram elementos bentos, né, obviamente, mas então conta essa história desse imperador Juliano Apóstata, que ele tinha um alto comandante do exército romano, que era Valentiniano, que era um cristão piedoso, que estava acompanhando ele, fazendo a guarda dele provavelmente, e aí ele resolve entrar num templo romano, o imperador, né, e o Valentiniano fica do lado de fora, só que tinha um sacerdote lá na porta com um ramo, benzendo lá as pessoas com água lustral, né? E aí cai uma gota na capa do Valentiniano, e aí ele diz, tem a frase aqui, ele diz: presta atenção, miserável, em vez de me purificar, tu me manchaste. E ele pegou, cortou o pedaço da capa, jogou no chão e pisou. Fez questão de... bem pouco ecumênico, E aí o imperador estava lá dentro, ouviu, mas não teve coragem de falar nada, ficou quieto. Mas aí depois de alguns dias mandou ele para uma província lá na Armênia, que acho que tinha o nome, Militina. Ele foi trabalhar na Armênia depois desse ato de repulsa à falsificação da água benta. Parece até os padres que resolvem rezar a missa antiga, né? Mandado para um lugar recôndito. Assim. Bom, então, o tipo de água benta que a gente vai tratar hoje é só a água benta comum. Pois, talvez fosse interessante tratar das outras, é bem bonito, tem uma simbologia bem bonita. Talvez fosse interessante também trazer os textos dos rituais, ou então fica o convite para acompanhar no missal, ou procurar o ritual sobre a água benta e ler o texto inteiro, que é bem, bem bonito, que aí ele condensa de maneira muito, né, magistral todas essas finalidades, toda essa virtude da água benta. Tem todo um aspecto de humildade do padre, de pedir esse poder para Deus e de confiança no poder de Deus. E tem os exorcismos, são bem bonitos também. E aqui, então, a água benta comum, ela é composta da água e do sal, como eu disse para vocês. Existe um exorcismo
sobre o sal, primeiramente, e a bênção do sal, depois o exorcismo da água, a bênção da água, e depois a mistura, onde então fica pronta a água benta, e tem orações após a mistura também. E essa dupla natureza aí da água benta, enfim, esses dois elementos, eles remetem a uma dupla finalidade que a água benta tem de purificar e preservar, né? A água como aí, simbolizando principalmente a purificação, além de outras coisas, e por limpar as coisas, e o sal simbolizando a preservação. Não sei se os mais novos sabem, mas o sal preserva, né? Porque hoje tem geladeira, ninguém vai ver isso na prática, né? Mas enfim, antigamente se conservava a comida com sal. Por exemplo, pegava uma carne, salgava a carne, e mesmo sem geladeira você conseguia guardar aquilo no sal por muito tempo, porque o sal preserva da corrupção. E então os efeitos sobrenaturais que a água benta causa, eles têm a ver com essa purificação e preservação. Então, quanto ao homem, né? Purifica o homem das suas frequentes impurezas, que contrai os pecados veniais e a pena temporal que é devida. Purifica as criaturas das qualidades más ou prejudiciais que tenham por influência do demônio. E protege o homem, aí para preservá-lo, né? Protege o homem das tentações do demônio, especialmente. E protege tanto o homem quanto as criaturas. Aí o autor diz, estou pondo o texto dele, de tudo aquilo que pela malícia do grande homicida, o demônio, né? Tudo aquilo que ameaça a vida de todos, a saúde, os bens, né? Que o demônio faz na ânsia de provocar infelicidade e desviar a todos de sua finalidade providencial. Então, o que o demônio mais quer é afastar as pessoas da finalidade para a qual Deus as criou, né? E as pessoas e as coisas, né? Então, se as coisas foram feitas para Deus, para que nós conhecêssemos melhor a Deus, se as coisas foram feitas abaixo do homem para servir ao homem, então o demônio vai querer atrapalhar isso, para justamente provocar no homem a infelicidade e desviá-lo da finalidade que Deus colocou pela sua providência. Aqui é só o resumo do ritual, que eu já falei para vocês. E falar um pouco sobre o sal, né? Cada um dos tipos de água benta tem um elemento principal, que seria o princípio gerador da virtude daquilo no plano simbólico, seria isso. Então, a água da consagração das igrejas tem o vinho, que simboliza a divindade de Nosso Senhor, que seria esse elemento principal. A água batismal, que é produzida no Sábado Santo, que é feita com a água na qual o padre mergulha o cílio 3 vezes, e depois é colocada na fonte batismal, e então mistura com o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Então seria o óleo do crisma, esse elemento principal. E aqui na água benta, que tem água e sal, o sal é esse elemento principal. Ele é abençoado, né? Antes da água. Então existe uma simbologia muito rica do sal. A gente poderia até se preparasse melhor aqui, ter trazido citações da Sagrada Escritura, do Evangelho, em que Nosso Senhor compara os apóstolos ao sal, são o sal da terra, e da importância de manter, né, o sabor, a força desse sal. Mas enfim, o sal, que é uma sabedoria popular dos antigos até, ele favorece a saúde, a fecundidade e a alegria dos seres animados. Então sabe-se que dando sal para o gado, né, não entendo muito disso, mas enfim, parece que o gado fica mais vigoroso, mais forte e até mais fecundo, tem uma melhor reprodução. E isso tem uma simbologia, né, com a fortaleza, com virtude, e os frutos espirituais que nós podemos ter em maior número e em maior qualidade, por meio, então, desses benefícios sobrenaturais que Deus dá pelos sacramentais, né? Além disso, aqui ele dá uma citação de um santo, agora não lembro se é São João Crisóstomo também, que fala, não é esse caso, mas o sal, enfim, de qualquer maneira, é conhecido por fortalecer o aparelho digestivo, melhorando a nutrição, ou seja, ele melhora a digestão. Eu não sei explicar, e depois os biólogos aí podem ajudar. Mas ou seja, melhora a nutrição. E isso também pode ter um paralelo com a vida
espiritual, de que melhora a nossa compreensão das verdades, a gente conhece melhor as coisas, ou seja, digere melhor o mundo, né, e aquilo que é apresentado para a nossa inteligência, e também assimila melhor as tribulações, os sofrimentos, aquelas coisas que são indigestas para a gente naturalmente, mas que por uma força sobrenatural que Deus dê, elas podem se tornar então palatáveis e até nos santos se tornam algo que produz alegria, né? O sal, obviamente, né, ele dá sabor para a comida, então produz ali um prazer, uma alegria de comer algo que é saboroso, e ele simboliza a sabedoria. Até existe uma raiz comum, eu acho, do verbo saber, né, que é saborear também, né, que é uma coisa que sabe bem. Acho que em Portugal se fala assim, né, que tem bom gosto, né, que é agradável ao paladar. E a sabedoria, ela é o dom do Espírito Santo que é relacionado a ter um agrado nas coisas de Deus, ter um agrado justamente nos bens espirituais, né, que naturalmente não produzem esse agrado, mas por um dom de Deus, ou seja, por um efeito sobrenatural que nós podemos conseguir também com os sacramentais, com a ajuda dos sacramentais. A gente é capaz, então, de saborear esses bens superiores, né, e ter menos gosto nos bens inferiores. A preservação, que eu comentei um pouco, o sal preserva e, inclusive, até o Monsenhor Gomes comenta que os egípcios, que tinham uma grande experiência em fazer preservação das múmias e tudo, que eles tinham um sistema paralelo lá de conservação dos corpos, que em vez de usar o bálsamo, que era muito comum, eles usavam uma mistura com sal, era sal, natrão, e mais acho que betume líquido, uma coisa assim. Então, que eles sabiam dessa propriedade do sal. E, então, os sacramentais preservam a alma da corrupção e o corpo também preservando a saúde. Então, tem esse paralelo no campo espiritual. Esse Pactum Salis, eu não estudei muito, mas é algo que um aspecto de direito contratual seria assim. O Pactum Salis é uma espécie de pacto. Então, o Antigo Testamento fala do Pactum Salis, que é entre os judeus uma coisa que se contrata com vistas a ser um pacto perpétuo, com vistas a essa preservação moral das obrigações do pacto. Então, Deus faz esse tipo de pacto de sal com os judeus. Tem lá 2 ocasiões, pelo menos. Uma delas é quando Deus promete que a descendência de Arão vai permanecer com o sacerdócio, e outra quando é uma promessa do Messias mesmo, da vinda do Messias, é também essa espécie de Pactum Salis. E é justamente esse símbolo do sal com algo que conserva, que é para que aquele pacto se preserve perpetuamente, né? E aí, já entrando no final, aqui só umas coisas mais práticas. Então, tem um capítulo em que ele dá orientações práticas. A primeira ele fala, vai usar água benta, a primeira coisa tem que procurar, né, manter boas disposições, porque os sacramentais têm a eficácia dependente das disposições. Ele fala que as disposições se resumem à fé. A fé seria o resumo das disposições para o bom uso, para o bom resultado da água benta, né? Então, que essa fé deve se basear na autoridade da Igreja, que institui isso e mantém essa prática, e no testemunho dos séculos. Essa parte aqui faltou na aula, que precisaria. O livro tem uns capítulos sobre exemplos históricos disso, mas eu não consegui preparar essa parte. Mas, então fica aí o convite para comprar o livro, é da Edições Logos, a tradução para o português, o original é em francês. O original é sempre melhor, né? Quem puder ler em francês deve ser melhor, eu não tenho. Mas, enfim, o testemunho dos séculos seriam esses exemplos, e são múltiplos exemplos em que tempestades são aplacadas, ou guerras são vencidas porque o exército foi abençoado. Tem santo que joga água benta na tempestade do mar e a tempestade se aplaca. E uma série de múltiplos exemplos que vocês vão poder ler no livro. Então, ele recomenda essa fé, né? E a gente sempre deve pensar que a fé não
apesar de a gente recebê-la no batismo, é algo que pode ser aumentado e diminuído, né, pela nossa prática, pela nossa oração, se a gente pede para Deus, se a gente frequenta os sacramentos, se a gente se mortifica, enfim, é uma virtude teologal que é infundida por Deus, mas Deus vai infundi-la na medida também um pouco da nossa preparação, né? Então, procurar preparar-se para isso, procurar predispor-se para ter mais fé. E algumas práticas que ele recomenda, então, é utilizar ou entrar nas igrejas, agora um pouco prejudicado, mas a gente tem uma ideia aí, depois a gente vê se põe em prática. Aproveitar o asperges, então, também, que vai dizer que, justamente, a gente vai entrar na igreja, a água benta ajuda, inclusive, a gente a conseguir ter um recolhimento e evitar as distrações. Então, às vezes a gente vai rezar, se distrai muito, às vezes é por falta de usar uma arma que Deus deu, né, um remédio para isso, que são os sacramentais. Às vezes o demônio está atrapalhando a gente, não quer que a gente reze, não quer que a gente tenha proveito. Se a gente usasse água benta, por exemplo, venceria essa distração com facilidade, mas se a gente não usa, não vence. Aproveitar o asperges, que é também uma bênção que o padre dá, né, nas missas de domingo. Também, né, com essa intenção de se tornar ali menos indigno, né, do sacrifício, de lembrar do batismo também e de procurar pensar no respeito que se deve aos atos religiosos. Então, como uma preparação para isso, que é feita justamente no começo da missa, né? Depois ter em casa, em lugar adequado. E aqui ele fala assim, né, várias coisas. Por exemplo, ele fala que é muito adequado ter ao lado da cama, porque é o lugar onde a gente acorda, a gente dá o primeiro suspiro do dia, então para começar bem o dia, para se preservar das quedas, para já afastar a influência do demônio logo no primeiro momento, ter ao lado, ter no quarto, ter ao lado da cama. Ele fala que todos da casa deveriam ter ao lado da sua cama água benta. E que mais que ele fala? Além disso, para usar à noite também, pensando especialmente no exame de consciência, então nos pecados cometidos daquele dia, usar nessa intenção de obter a remissão desses pecados. E também usar durante o dia, quando tem tentações, enfim, nas atividades principais do dia, intuite, por exemplo, ter, né, na mesa de trabalho, na mesa de estudo, né? Isso, certamente, Deus vai abençoar mais esse trabalho, esse estudo, se ele for feito usando desses meios que ele deu, né? Além disso, então ter em casa em local adequado. 4. Usar a água benta. Então, não só ter, né, mas ele insiste muito nisso, em usar. É necessário usar. Eu dei essa circunstância já. E também em ocasiões especiais. Então, ele fala de epidemias. Então, estamos aí numa pandemia. Então, usar mais água benta nesse sentido, para procurar um remédio sobrenatural que Deus deu para isso, não apenas, né, ficar preocupado em se vacinar, em tomar vitamina e tal. Essas coisas são na medida do... Aqui na água benta e colocavam álcool gel. Então. Literalmente, eu vi uma igreja isso acontecer. No lugar da água benta. Não, porque não tinha a água benta e do lado do dispenser de água benta. Pois é. Então, e aí ele fala que aí tem a citação aqui, nós sabemos que a água benta é um remédio excelente contra esses fenômenos cuja natureza misteriosa e o caráter particularmente maléfico indicam com suficiente grau de probabilidade que se trata de uma obra satânica. Então, uma catástrofe natural, uma grande enchente, uma peste, uma guerra muito violenta, que produza, claro, obviamente, muitos males, que essas coisas têm uma certa probabilidade de ter uma influência demoníaca pela magnitude do mal, né, relativo a elas. Então, que nesses casos é muito, muito útil usar a água benta. E aí um quinto, que é anualmente solicitar a bênção solene da casa, que é sobre toda a casa, sobre todos os pertences da casa, que o padre faz, tem um ritual específico. A minha está vencida, inclusive, precisa refazer. Então, fica aí a meia-culpa também. E essa bênção ele dá uma série de recomendações, mostrando, tem um bispo que fala sobre o assunto. Eu até pego aqui um pedaço para vocês verem como ele trata, como é a importância dessa bênção, né? Que não é uma bênção ordinária, é feita uma vez por ano. Ele fala da preparação que se deve ter
citando esse bispo. Então ele diz que cada chefe de família se preparará cuidadosamente para receber a bênção de sua casa. Nesta ocasião, cada membro da família se reconciliará com seus inimigos, reparará os danos provocados à reputação alheia, então a gente fica falando mal dos outros, tem que reparar esses danos para se preparar para essa bênção. Restituirá, se for o caso, os bens do próximo, se confessará e cumprir os exercícios, se porá em condições de receber e preservar a bênção salutar que se derramará sobre eles. Aí fala de outras preparações também. Aí é esse bispo que fala ele fala o grande arcebispo de Salerno, deve ser um santo que eu não sei agora por ignorância, mas é um grande arcebispo de Salerno. E ele esse grande arcebispo que fala de que cada pessoa tenha perto de seu leito um recipiente com água benta. E fala outras coisas, como por exemplo, naquele aspecto negativo, fala que o chefe de família banirá de sua casa tudo o que puder ofender a Deus, maus livros, quadros, estátuas, gravuras profanas, indecentes, substituirá isso por imagens de Nosso Senhor e Nossa Senhora, ou ao menos um crucifixo. Então é todo um conjunto de coisas, né, no qual se insere a água benta e essa virtude sobrenatural que Deus quer nos dar por meio dela. E com isso eu termino. Não sei se os senhores têm alguma dúvida, espero que não. Tá bem? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.